Desenho. Aproximação à modelagem. A modelagem é uma técnica que adquiriu muita força no estilo barroco. Mestres da grandeza de Rubens e Caravaggio, com um grande sentido da luz e do espaço, fizeram da modelagem das formas toda uma linguagem própria que dotava as suas obras de um sentido quase escultórico. As ferramentas necessárias para a técnica da modelagem são as mesmas que se utilizam no desenho: barrinhas de carvão e sanguínea, lapiseiras, pinças, papel com grão, um esfuminho e uma borracha. O primeiro exercício consiste em aplicar a modelagem sobre um objeto esférico. Traça-se primeiro a curva da esfera com uma barra de sanguínea entre os dedos e enche-se totalmente com a barra plana. Depois, unifica-se a textura do traço com os dedos e, seguindo a forma do objeto, realiza-se o esfumado até o unir com a zona de luz. Depois de desenhada a sombra principal, pode realizar-se uma nova valoração com carvão. A modelagem tem uma grande importância no desenho, já que permite estabelecer os diferentes planos de luz e de sombra dos objetos a partir da luz que estes recebem. Neste exercício, apresenta-se a modelagem de um cubo partindo da base. Nesta, traçam-se as linhas verticais que formam as paredes. E desenha-se a face superior. Depois aplica-se o carvão, exercendo mais ou menos pressão, consoante o tom e a intensidade de luz que incide sobre cada uma das faces. Com as pontas dos dedos, esfumam-se os traços. Por último, utiliza-se a sanguínea para proporcionar mais intensidade aos tons e dar uma aparência quente ao desenho. Pratica-se agora a modelagem com a forma geométrica de um cilindro. Constrói-se primeiro a forma a partir da base elíptica e, sobre esta, eleva-se a parede partindo dos extremos do diâmetro. Depois de desenhar as sombras, já se podem praticar os fundidos para suavizar o contraste com o brilho principal. A borracha maleável permite acentuar ou retificar um brilho, realizando uma nova abertura de brancos que depois se fundem novamente com aquilo que os rodeia. Escolheu-se um dorso feminino para desenvolver um exercício completo de modelagem, já que as formas do corpo são as mais apropriadas para desenvolver este tipo de prática. Como passo inicial, faz-se o encaixe da forma com sanguínea, muito mais estável e resistente do que o carvão. Depois, colocam-se as primeiras sombras na parte superior das costas, ao lado da coluna vertebral
sob o glúteo superior e nas pernas. Os traços realizados batem-se com o trapo e também com a mão. Depois, com a borracha, abrem-se os brancos mais luminosos. Com a barra de sanguínea plana entre os dedos e sem pressionar demasiado, potenciam-se as sombras principais. Em contrapartida, as zonas mais escuras desenham-se com o carvão. Aplicando de novo o trapo e a ponta dos dedos, esfrega-se suavemente cada uma das zonas até realizar o fundido dos tons intermédios. Com a borracha, abre-se um branco no glúteo superior. Depois, outra na zona iluminada do glúteo inferior. A seguir, faz-se um novo escuro com a sanguínea, realizando um traçado de ponta, reservando-se o carvão para as zonas de máxima escuridão. Sobre a base realizada com sanguínea, volta a aplicar-se o carvão. Na anca superior realiza-se um traçado contínuo, suave e alongado. Com o carvão plano, intensificam-se as zonas mais escuras. A modelagem das formas realiza-se esfregando suavemente com os dedos. A zona de brilhos suaviza-se também para integrar o branco do papel no degradê. Completa-se a modelagem com a fusão dos últimos tons que se fizeram nas formas femininas. Dá-se por concluído o exercício aplicando o carvão nas zonas onde se dobram as formas. E com um suave esfumado, integram-se no conjunto do desenho. Na modelagem é importante recordar os seguintes pontos. Com a sanguínea e o carvão podem realizar-se diferentes tons da modelagem. O cubo e o cilindro são objetos complexos que requerem um estudo adequado dos planos. O corpo do cilindro tem uma zona de brilho e outra de sombra devido à sua curvatura. As formas geométricas mais complexas realizam-se a partir de outras formas mais simples.